Fala, meus amigos, vamos aqui ao nosso radar da semana. Após uma queda de 2,83% nessa última semana do índice Bovespa e sem mudar ainda a tendência de alta de médio a longo prazo. Mas vamos falar mais a respeito disso, falar de S&P 500, do dólar, do DI, falar também de Petro, Vale, 5 índices setoriais, além de petróleo e minério nessa análise. Lembrando, essa análise é disponibilizada já antecipadamente no decorrer do final de semana. Para quem é membro aqui dentro do canal, muito obrigado aí por prestigiar aqui o canal. E para quem não é membro do canal, essa análise fica disponível ali a partir de terça-feira desta próxima semana, mais especificamente no dia 24. Vamos lá, vamos começar então a análise aqui do Ibovespa, colocar uma tela maior aqui do gráfico. A queda de 2,83% traz o Ibov para um fechamento abaixo da média. Não, o único nível de suporte que ele fechou abaixo foi, assim, não é algo tão relevante, mas é um candle mais forte de baixa e que aumenta a probabilidade de termos o teste dessa região aqui, ó, de 50 a 61,8% de retração, que começa ali na faixa de 130.070 pontos, arredondando e vai até os 128.385. Aqui nessa faixa de preço ou de pontos, a gente tem uma série de topos anteriores. Então, é uma região relevante de suporte, principalmente de 130.000 a 128.900, é a região mais relevante de suporte. Batendo aqui nas próximas semanas, a gente vai para a última semana praticamente do mês de setembro, ficando apenas o dia 30 como o último pregão do mês, que é na segunda-feira. Mas a gente tem aqui a chance de acontecer o que nessa região? Uma sinalização de fundo. Tem o sinal de fundo? Ainda não. A tendência continua sendo de alta, curto a médio prazo a tendência de alta, e a gente está dentro de um processo de correção. Assim como teve aqui, ó, chegou até a ter um momento mais forte de queda aqui, desse último movimento aqui, a gente pode ver que esse último movimento praticamente chegou, vou tirar aqui esse Fibonacci para não confundir, esse aqui, pronto. Esse movimento de correção aqui, ó, em relação ao movimento anterior, praticamente, opa, terminei excluindo o Fibonacci errado, né? Deixa eu só colocar, ó, no lugar certo esse aqui, aproveitar esse aqui e jogar aqui. Então, esse movimento aqui que eu estou mencionando, ó, ele praticamente chegou na região de 61,8%, mas ele invadiu a região de 50 a 61,8%. Então, é o que a gente pode ter aqui agora, é o que seria o caminho mais provável. E aí, chegando nessa faixa de pontos, o índice tende a trazer oportunidade de compra de prazo maior. É lógico que a gente vai avaliar justamente como vai chegar nesse patamar aqui, nessa faixa de suporte, e se realmente vai chegar. Seria interessante chegar no sentido de gerar sinal de alta em cima desse patamar. O primeiro sinal de alta seria através de um fundo ascendente, ou o fechamento, por exemplo, essa próxima semana, ou se ela aqui embaixo, mas termina fechando aqui em cima, acima da média móvel exponencial de 10 períodos. Oscilando acima dessa máxima aqui, fica uma expectativa mais de subida. Então, isso seria algo mais interessante também para acontecer. É algo que a gente vai ficar de olho nessa próxima semana, mas a gente vai abrir essa próxima semana com um viés mais de baixo de testar os próximos níveis de suporte. Seguindo para a gente falar aqui então do dólar, né? Quase não saiu. Dólar. Fechou aqui em queda de 1% nessa última semana, foi lá bater, deixa eu só voltar aqui a questão de ajuste, a queda aí na faixa de 1%, foi lá testar a região de suporte que fica aqui no gráfico diário, tem dois fundos nessa região, não perdeu essa mínima aqui dos 383, segue respeitando esse nível de último fundo ali ascendente do gráfico semanal, a tendência está indefinida, mas deixou uma longa sombra inferior e olhando para o gráfico diário, a gente tem aqui, ó, o dólar gerando um sinal de alta em cima dessa região aqui de suporte. E o sinal relevante, que supera essa máxima, fecha bem, o candle fecha com um bom corpo de alta. Aqui o viés é de baixa, mas com esse sinal de alta em cima do nível de suporte, cria uma expectativa de buscar os próximos níveis de resistência. A primeira é a região das médias, e a região mais importante aqui de resistência vai aqui dos 586 até os 610. Na faixa dos 5.000, 5.586 a 5.610 é a faixa de resistência mais relevante para o dólar.
ou seja, chegou aqui nesse patamar, gerou topo descendente, aumenta a probabilidade de voltar aqui para baixo, é algo que a gente vai ver também, mas inicia a semana com um viés de alta, com a expectativa de gerar nova máxima em relação à sexta-feira e testar as próximas resistências à moeda americana frente ao real. No DI, a gente teve aqui, só pegando aqui o gráfico de 84 dias do DI, só para mostrar que a gente está dentro de um fundo ascendente. Isso não é algo tão bom para nossa bolsa, porque quando você tem juros para cima e a gente teve um aumento de juros nessa semana, a gente gera uma expectativa, ou seja, da nossa bolsa sofrer com esse aumento da taxa de juros, é o que a gente já viu nessa semana, uma queda de 2,8%. E olhando para o gráfico semanal, já vinha dentro de um viés de alta, respeitando as médias. Semana passada tinha ficado um candle de indefinição, mas sem gerar sinal de baixa. Não gerou sinal de baixa, não perdeu a sequência de mínimas ascendentes e, pelo contrário, gerou foi o fechamento acima dessas outras máximas. Então, cria uma expectativa, olhando para um gráfico mensal, de poder ter algo maior aqui para cima. Ou seja, essa é até a expectativa, né, em relação ao aumento da taxa de juros, da gente poder ter umas próximas reuniões aí apontando, pelo menos do que foi divulgado pelo mercado, de poder ter algo maior aqui para cima, o que pode é, prejudicar aí a tendência do Ibov, é isso que a gente vai monitorar nas próximas semanas. Mas, de maneira geral, o que eu vou ficar de olho aqui é justamente para verificar se gera oportunidade nas próximas semanas, seja a partir dessa próxima semana do mês de setembro, ou principalmente lá no início do mês de outubro. Seguindo para a gente falar aqui do S&P 500, que terminou ali a semana, pegando aqui o gráfico semanal do S&P, terminou a semana em alta, fazendo nova máxima aqui histórica. Já tinha dado indício na semana passada e confirmou, o que a gente tinha comentado na última radar da semana, confirmou a sua tendência de alta, mantém sua tendência de alta. Sinal mais relevante aqui de gerar alguma perda de força na tendência, fechamento aqui, oscilação e fechamento para baixo de um patamar na faixa dos 5.402. No gráfico diário, dá para perceber também que a gente está dentro de um S&P, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, para mudar justamente teria que voltar para baixo dessa região que eu acabei de mencionar. Então, sem nenhum sinal mais negativo aqui. Falando de curtíssimo prazo, o mais negativo seria retorno do preço para baixo da média, fechamento aí abaixo da média, fechamento aí abaixo de um patamar em torno de 5.618. Olhando agora para o petróleo, o barril do petróleo fechou a semana com um sinal bom de alta, após testar uma zona importante de suporte, vou colocar no gráfico mensal, vai ficar um pouquinho mais visível aqui, ó. Tem esse fundo e tem essa região aqui, a região em torno de $70 a $69. Bateu lá nessa região e proporcionou aqui um sinal de fundo no gráfico semanal, criando uma expectativa positiva para as próximas semanas, no sentido de gerar um repique de alta contra a atual tendência de baixa. O desafio principal vai ficar aqui, na minha opinião, nessa faixa de pontos que eu vou sinalizar até em vermelho aqui, essa região aqui assim, ó. Para mim é o principal desafio para o barril do petróleo, que a gente vai ficar atento, é a região ali dos $76 até um patamar de 77,50. Um retorno do preço para cima dessa máxima aqui, que foi a barra, que fechou abaixo de todos os suportes aqui anteriores, já gera uma sinalização de perda de força na tendência de baixa e uma possibilidade de reverter essa tendência. Vale ressaltar que aqui também passa uma linha de tendência de alta anterior, que foi perdida e que ela tende a funcionar como resistência além da média móvel. Então, é uma região de desafio, mas inicia a semana com um viés mais de alta, olhando até para o comportamento do gráfico diário, de ficar pouco tempo acima da média e voltar para baixo. Agora fechou abaixo da média e já voltou para cima, então já está mudando a característica aqui de curtíssimo prazo. Mas enfim, um ponto para ficar de olho, não retornar para baixo de 72,20, ou seja, para baixo da média e não voltar a fechar abaixo desse patamar aqui. Isso gera expectativa mais negativa a favor da tendência que é de baixa ainda, não seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico semanal, continua sendo a tendência de baixa, a gente está dentro de um processo de correção no barril do petróleo, mas uma correção em um ponto importante. No minério, a gente tem aí um viés ainda mais de baixo, dá para perceber a dificuldade de ficar aqui acima da média no gráfico diário, a semana terminou com uma leve queda aí de em torno de 1,22%, sem sinal de alta, o primeiro sinal de alta para essa próxima semana, oscilar acima dessa máxima aqui, ou seja, superar a região aqui em torno dos
94,25 seria o primeiro sinal de alta. E o desafio mais relevante é voltar para cima da região do 101,05 a 103, que olhando para o gráfico diário, é essa região aqui assim, ó, é essa região desse topo aqui seria o ponto mais relevante. De maneira geral, cenário aqui ainda apontando um pouquinho mais para baixo, para mudar esse contexto de curtíssimo a curto prazo, retorno para cima dos 94,75, é o primeiro sinal positivo para poder ter algo aqui para essa região de topo, que aí seria o ponto mais relevante em relação ao minério. Então a gente abre aí ainda para pegando aí os ativos ligados a minério, Vale, Gerdau, CSN, Usiminas, ainda dentro do contexto menos favorável. Já na parte de petróleo, a gente tem uma sinalização um pouquinho mais positiva após o fechamento dessa última semana. E seguindo aqui para falar justamente de Petro e Vale, a Petrobras terminou a semana com queda de 1,2%. Essa queda de 1,2% ainda está apontando mais para baixo, são 3 semanas aqui negativas, com candles cheios, fechando mais próximo da mínima, então mantém uma expectativa mais de baixa, e aqui é o principal nível de suporte para o papel, falando de gráfico semanal, na faixa dos 34,80 até um patamar ali na faixa dos 33,78 ou 33,80, arredondando também. 34,80 a 33,80, zona principal de suporte, na minha opinião, pelo gráfico semanal. No gráfico diário, a ação está dentro de um viés mais de baixa, apesar do semanal ainda não ter todo esse viés de baixa. O fato é que não conseguiu superar a máxima histórica e está dentro do movimento de baixa. E aí, dentro do movimento de baixa no semanal, significa dizer que a gente está dentro de um viés de baixa pelo gráfico diário. Então, aqui, ó, dá para perceber o domínio por parte dos vendedores, baixa na resistência e cai. Aqui agora é o desafio para essa próxima semana, para a gente ver a Petro se recuperando, assim como o petróleo se recuperando nessa última semana, a Petro não fez o mesmo, seria a Petro voltar para cima, primeiramente, dessa região em torno de 36,86, primeiro ponto, e depois o mais relevante, os 37,70. São os pontos aí a serem monitorados em termos de uma retomada de força por parte dos compradores. Por outro lado, a ação tentou subir aqui, ó, de maneira fraca, gerou sinal de baixo, o foco maior é venda, tentando pegar o movimento para os próximos níveis de suporte que eu já citei no gráfico semanal. Na Vale 3, a semana terminou com queda de 1,97%. A ação pelo gráfico diário está com tendência indefinida, mas no gráfico semanal ela continua dentro de uma tendência de baixa, ou seja, dentro de um viés aqui de baixa. O ponto de suporte mais relevante para a ação vai dos R$ 56 até a região dos R$ 55 no redondo, a região mais relevante de suporte. É um ativo que, dentro desse contexto, compras de curto prazo, mais difícil para quem abriu alguma compra de fundo ascendente aqui no gráfico diário, dentro de uma tendência indefinida, reverteu e acionou a saída dessa compra. Se fosse arriscar qualquer compra nesse ativo, seria muito mais por nível de preço, ou seja, na região de suporte dos 56 a 55 reais, e dependendo como chegar lá, ou seja, se o movimento for mais fraquinho e for chegando aqui, aí apontaria para buscar alguma compra mais próxima da zona de suporte, ou seja, dos 56, tentar pegar algum sinal de alta e pelo menos dar a possibilidade de trabalhar, de ter espaço para subir e trabalhar com uma questão de stop, basicamente se subir o stop para um nível de compra ali, se o preço resolver andar um pouco mais até o nível de resistência. Continua sendo um nível de resistência importante, região 58,40, 58,50, e depois essa faixa de preço aqui, que é na faixa ali dos 59,60 a R$ 60, número redondo. Olhando agora para os setores, falando de setores aqui, ó, setor de consumo, eu deixei Fibonacci praticamente em todos, só para mostrar algo semelhante ao Ibovespa. O que está acontecendo com o Ibovespa? O Ibovespa fechou abaixo dos 38,2%, aqui no setor de consumo tentou superar essa máxima, não conseguiu, fechou mais próximo da mínima, abaixo das mínimas anteriores e abaixo da média, assim como o Ibovespa fechou abaixo da média móvel exponencial, está em cima de níveis de linha de tendência de baixa, que podem funcionar como nível de suporte, mas vai apontando para também, assim como o Ibov, aqui já está testando 50% de retração do último movimento, mas apontando para buscar uma região mais não por volta dos 2.820. Se a gente olhar para o gráfico diário, dá para perceber que foi fraca a subida e perdeu e ganhou muita força na queda. Então fica uma expectativa realmente de buscar os próximos níveis de suporte e avaliar como vai chegar aqui nesse patamar. Bateu aqui na região,
e gerou algum sinal de alta, dentro do setor ficar de olho aí em possível oportunidade de compra, principalmente em ativos que estão mais fortes do que o próprio índice de consumo, tá. Mas ainda assim, olharia ali com não já de cara, né, de abrir compra de cara já no início da semana, mas monitoraria os próximos pregões em busca de possível oportunidade, seja os próximos pregões ou próximas semanas, em busca de possíveis oportunidades. O setor de energia, o setor elétrico, também veio para baixo da média móvel exponencial de 3 períodos, nesse caso aqui já fechou até abaixo dos 50%, e está também apontando, assim como setor de consumo, de buscar a região ali dos 61,8% de retração do último movimento de subida. Lembrando que aqui está a tendência de alta também, assim como o setor de consumo, e são pontos para avaliar, nível de suporte para ser avaliado aqui em termos de buscar operação de compra. No gráfico diário, dá para perceber que também perdeu níveis de suporte. Aqui a tendência já é de baixa no gráfico diário. Então, por enquanto, no curto prazo, tendência de baixa e monitorando alguma reação por parte dos compradores aqui. A principal delas, em termos de mudar esse contexto no gráfico diário, seria através do retorno do preço para cima dessa máxima aqui, voltar acima do candle que fechou abaixo dos níveis de suporte, acima dos 92.490. O outro setor, o setor financeiro, também fechou de forma negativa. Aqui o IEX fechou com queda aí de 2,21%, o setor financeiro fechou com queda de 3,73%. A tendência de alta, mas também, assim como o Ibovespa, apontando para a região de suporte, que junta ali com o topo anterior, junta com 50% Fibonacci e até mesmo 61,8% Fibonacci, que também encaixa ali com outro fundo anterior ou o topo anterior. Então são dois níveis bem importantes que dá para avaliar para se buscar compra. Resumindo aqui, assim, olhando para o Sol e Ibov, já falei de consumo e energia, financeiro, abrir compra já de imediato tem um risco um pouco maior, porque a tendência de curto prazo já é mais de baixa. Olha só, o setor financeiro já tinha anulado a tendência com PDS mínimo, tentou subir, já deu um indício de fraqueza por parte dos compradores e gerou pivô de baixa no decorrer dessa semana, aumentando a chance de ter algo para baixo, que é o que está acontecendo, acelerou muito a queda na sexta-feira, e aí é olhar aqui nessa região, e fundo no gráfico semanal nessa região é o que seria o principal indício para se buscar compra, e o sinal mais forte de recuperação, se começar a recuperação no início dessa semana, ou no decorrer dessa semana, retorno do preço para cima dessa região que foi perdida aqui em torno de 14 mil pontos, por volta de 14 mil pontos. Seguindo para a gente falar então aqui do setor de materiais, que é o mais fraco. Já fecha abaixo das duas médias ainda com a média de menor periodicidade abaixo da de maior periodicidade, demonstrando que o setor é mais difícil operacionalmente, falando até tem a Vale aqui nesse setor, não conseguiu confirmar o rompimento aqui para cima, fechou uma vez acima da linha de tendência de baixa e já voltou forte para baixo, fechou uma vez acima da média, já voltou forte para baixo, perdendo inclusive essa linha do candle que antecipou ali um sinalzinho de fundo, então fica com viés mais de baixo para buscar esses níveis de suporte. Enfim, dentro desse setor, se for para buscar na oportunidade de compra, eu olharia para suportes mais relevantes, principalmente pelo gráfico semanal. Aí, olhando até para o gráfico diário, também anulou aqui a tendência de alta, veio fraco para cima, e em poucos candles já veio forte, perdendo essa região aqui de suporte. No setor imobiliário, também está fazendo algo para mudar a tendência. Na realidade, aqui no gráfico diário já mudou a tendência de alta. Mudou a tendência aqui, ó. Dois para três candles aqui, perdeu essa tendência de alta. Então, de maneira geral, também apontando, olhando para o gráfico semanal, olhando aqui para o gráfico semanal, colocar o semanal aqui na tela, apontando mais para, apesar de ter parado em cima da média móvel exponencial de 10 períodos, é o único que basicamente ficou acima aí da média, tem 50 a 60,8% de retração aqui também, com prováveis testes. E aí, juntando aqui, esse vai ser o nível mais relevante, porque está em cima desse patamar aqui de topo anterior. Então, resumindo, nós temos aí um cenário de todos os setores gerando uma sinalização muito forte para baixo na última semana, dentro de uma tendência de alta, ainda assim como o Ibovespa. Essa força apresentada principalmente nos dois últimos pregões da semana, após a decisão lá de taxa de juros principalmente que veio, ou seja, a reação do mercado, isso gera pelo menos assim, ó, bota um pezinho para trás no sentido de aguardar o comportamento em cima desses níveis de suporte. Se for para buscar a compra já em cima de nível de suporte, sem sinal de alta, coloca menos capital, tentando pegar a operação de prazo mais longo, né, fazer aquele novo aporte com o mercado em queda.
e para aguardar algo, pelo menos um sinal de fundo no gráfico diário em cima de níveis de suporte, como já citei aqui vários, em diferentes setores, e também em Petro e Vale, ou se for para buscar uma compra com um nível de sinal de alta mais relevante, um sinal de fundo no gráfico semanal, um fundo ascendente pelo gráfico semanal, que a gente vai monitorar e vai falando aqui em todas as análises de fechamento do pregão e também no próximo radar da semana. É isso, amigos, uma excelente semana aí, do dia 23 ao dia 27, e estaremos juntos no decorrer dela por aqui no canal. Grande abraço, lembre de deixar seu like, seu joinha e até a próxima.